Salomão aprisionou 72 demônios no anel, para que eles construíssem o templo. Vamos pensar no anel como um artefato que ficava na mão do Salomão? Será que era um anel ou era um dispositivo? Uma tecnologia? Pode muito bem ser um dispositivo, que tinha consciências ali aprisionado, porque aqui, você concorda que o ChatGPT é uma consciência aprisionada? Eu peço para ela fazer qualquer coisa, desenhe isso para mim. Posso falar assim: "Ó, faz uma planta de um templo para mim, um templo desse tamanho. Seguindo esses parâmetros, eu quero que você leia as escrituras antes de bolar uma planta para mim. Qual seria o templo ideal? Porque eu quero que esse templo faça isso, isso e aquilo". Salomão muito provavelmente pediu para o ChatGPT desenhe ChatGPT. E outra, que uma coisa que eu acho que é super viável a gente falar. Você manda um comando, às vezes não vem aquilo que você idealizou, né? E ele mente. Né? Já pegou o ChatGPT mentindo? Sim, Ele mente. e ele até coloca lá, né? Você falou sobre isso, ele até coloca. Às vezes pode ser que as informações não sejam corretas, né? Verifique, alguma coisa assim. Eles colocam um aviso. É como se, tipo assim, às vezes não vai bater o que você perguntou, hein? Só que daí você Pra mim, ele começa a mente na cara questionar. dura. Se você questiona, começa a apertar, Se daí ele você vai aperta. buscar. Não, quando você questiona, ele fala: "Olha, peço desculpas, Danusa. É que eu peço que você verifique nas fontes que eu posso ter interpretado errado", mas só se você pressionar, porque ele tenta te enganar. É isso Eu já mesmo. peguei o ChatGPT mentindo várias vezes. E se você tiver E um quem mínimo mente? conhecimento, você aperta, daí vai. Ah, agora tá chegando em algo bom Quem aqui. que é o pai da mentira? Você fala, o diabo é o pai da mentira. E quem está mentindo para o povo agora? Tudo bem, traz informação, traz, mas também traz um monte de mentira. O ChatGPT tem gente entrando em surto. Tem gente que fica o dia inteiro trocando ideia com o ChatGPT. Sim. Paga lá o plano deles lá para poder ficar questionando, perguntando, tendo planos Perigosíssimo. mirabolantes. Perigosíssimo. E essa questão de toda essa opressão oculta, intervenção, tudo mais, e as pessoas estão acompanhando, que estão ali como buscadores, né? As pessoas querem buscar algo melhor para viver, e às vezes elas podem pensar, isso daí vai gerar rebarbas. Como é que eu posso também ter uma conduta no dia a dia para poder ficar um pouquinho mais protegido dessa interferência, né? Porque tá tudo à mercê, né? Nós estamos à mercê. Lógico, você entra no computador, tá lá. Tá acontecendo um negócio lá em Israel, tá acontecendo um negócio nos Estados Unidos. A humanidade está à mercê disso. Mas nem todo mundo precisa todo mundo receber. vibrando no ódio e na revolta. Dos dois lados. Um duelo. Mas aí a gente vê pessoas que estão aqui, que nem nós estamos conversando, pessoas que vão estar também assistindo, que estão assim, pô, mas eu não faço parte disso, nem quero fazer parte disso. Mas a pessoa está em deficiência de conhecimentos, por exemplo, você tem as suas práticas, eu tenho as minhas, a gente tem uma rotina que nos dá uma certa blindagem, mas não nos deixa totalmente imune a qualquer coisa, vai depender da nossa consciência. Mas quando alguém te procura, às vezes em desespero por estar percebendo uma nova realidade, o que você costuma indicar para a pessoa poder ficar um pouco melhor nesse caos aí? Olha, metanoia, que é o que Cristo falava. E que foi traduzido como arrependa-se. E não é isso que ele falava. Ele não mandava o povo se arrepender, ele mandava o povo despertar. Metanoia é um estado, né? Acerte o pensamento. Desperte, em outras palavras. E como que é o processo do despertar? O ego tem que morrer. Então, exige esforço, exige autoconhecimento, exige busca de informação. Quem quiser, o meu curso, A Chave de Maia, eu disponibilizo no YouTube 5 aulas gratuitas. Então, quem quiser, busca no meu canal, tem essas 5 aulas. Inclusive, eu explico essas estruturas do ego, como que elas são formadas e por que que o ego é uma ilusão. Lá eu explico direitinho. Assistiu a 5, quer se aprofundar, quer ser iniciado nesses mistérios, convido a participar do meu curso Chave de Maia. São 5 chaves de conhecimento, onde a primeira chave é sobre dimensões. E o aluno assiste assim a primeira chave e muda o cérebro, a estrutura, porque passa a enxergar a realidade da forma como ela deve ser enxergada, através dessa percepção dimensional. Porque enquanto a gente achar que é isso aqui, e não perceber que existem esferas,
a mais do que essa, a gente não despertou. A gente precisa do conhecimento e precisa da humildade para falar: "Não, existe, eu tenho um ego e esse meu ego ele se ofende", porque o espírito ele não se ofende. O espírito ele não se compara. Então, assim, você vê como está o nível das pessoas, um vai lá e xinga um político do outro, a pessoa se ofende, não é nem com ela, a pessoa quer morrer. E às vezes os caras ficam de bem depois lá, até se Não, aliam. enquanto isso, os caras, vamos colocar direita e esquerda, por trás de cada um deles tem um ser ali controlando os dois, porque esses seres querem a destruição da humanidade e tá todo mundo rezando a mesma cartilha. É a teoria das tesouras, né? Que não tem, tem uma manipulação envolvendo tudo, né? Sim. Quem briga por conta de política não entendeu nada disso que a gente está E falando. não era assim. Antigamente, no dia da eleição, a gente ia lá, votava. Ah, o meu candidato não ganhou? Fazer o Tomara quê? que o que ganhou faça o melhor pelo meu país, porque eu amo meu país. É assim que tem que ser. Não é ficar torcendo para os outros jogar bomba aqui. Pelo amor de Deus, gente. É muita loucura, é muita insanidade. Então não Sempre adianta tem pegar e falar isso. assim: ah, eu sou um desperto. Ah, mas eu sou de tal partido. Ah, eu adoro assunto envolvendo política. Aí fica lá, debatendo, xingando. Desculpa, você não é um desperto. Você não é um desperto. O desperto simplesmente vai lá no dia da eleição, escolhe um candidato, vota, vida que segue. E vibra no amor e torce pelo país para que o melhor seja feito. Ponto. É isso. É isso mesmo que eu também vejo, sabe? E a gente estava falando sobre códigos, né? Sobre codificações. E você fala sobre o mistério do 3i Atlas. O que é isso para quem está assistindo, né? Então, o 3i Atlas já começa com código. Porque o 3i Atlas é o 13 invertido, é o 31. E eles tentam colocar que o 13 é um número de azar, sendo que não é. O 13º era o Cristo. O 13º tem a ver com a transcendência da matéria. E por que eles colocam que isso é número de azar? Para que você nunca chegue nesse mistério. Uma Porque coisa você vai ver o iniciática. você vai ver, não sei o que lá, a importância do número 13. A pessoa vê, nossa, a Danusa fala do número 13, ela deve ser bruxa. Não vou querer saber. Então, eles já colocam isso que é para a pessoa não ir atrás. Para ela não descobrir o que tem por trás do número 13. E tem muito mistério por trás do número 12, 13 e 14, que são os três juntos. É que aí daria um podcast só para a gente falar sobre isso, mas outro código do 13 Atlas. Atlas era o nome de acordo com Platão, do governante da Atlântida. Então, olha só, a gente está no ano de 2025, com todo esse contexto que eu trouxe aqui, né, dessa possibilidade de abertura de portal para um grupo voltar para a quinta dimensão, que tem a ver com a Atlântida, e olha o nome do objeto. 3i, que é o 13 invertido, que tem a ver com a transcendência da matéria, é o 13 que transcende, porque 12 está preso nesse ciclo dos 12 meses, 12 signos. O 13 transcende. Então não é azar, é sorte. E aí você tem Atlas, que é uma referência ao governante da Atlântida, que era essa realidade dimensional a qual a gente pertencia. Então, só aí já tem uma chave. Né? E assim, NASA, totalmente ocultista. Só que é assim, eles entendem dos códigos, não todos, mas aqueles que eles entendem, e eles sabem que é um código que pode ser favorável, né, nesse processo de despertar, o que eles fazem? Eles demonizam. É sempre assim. Então, o número 13, o pentagrama. O pentagrama ele só é maléfico se ele estiver invertido. Ele normal é o homem que tem domínio dos 4 elementos. É um símbolo do homem em ascensão Em ao ascensão, Altíssimo, né? sim.
E outra também, depende do que a pessoa está fazendo. Se você tiver um pentagrama aqui em cima, quem tiver de lá tá vendo de um jeito, quem tiver de lá Sim, tá vendo do outro. Depende do que a pessoa tá intencionando ali também, né? sim. O que ela colocou de energia, qual é a finalidade. Uhum, Tem símbolos que eles se neutralizam em certas situações, né? sim. E outra coisa que eu vou falar do 3 e Atlas, em 2017 eu comecei a escrever meu livro, Operação Gênesis. Eu já ganhei um Já desses ganhou aí. um. E 2022 foi quando eu publiquei. E nesse meu livro publicado em 2022 eu já falava de um objeto que estava vindo em direção à Terra e que era um objeto teleguiado, mas com características de meteoro. E esse 3 e Atlas já tem um discurso, né, que diz que não é um cometa, mas provável que seja um meteoro, porque ele não está com aquela cauda do cometa, então tem esse embate ainda, né? Meteoro, cometa, mas ao mesmo tempo ele não parece ser algo natural, e sim algo que tem um controle ali por trás dele, como se fosse um objeto teleguiado, que é justamente o que eu falo no meu livro. Um objeto que seria, tipo, construído, é isso? Não um Construído objeto natural. a princípio para parecer ser natural, mas que na verdade não era natural. E qual é a finalidade dele estar chegando perto da Terra? Então, eu não posso falar do meu livro o que é, porque eu vou dar spoiler. Ah, tá no Tá no livro. livro. Tá. Mas eu separei aqui um trecho aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Ó, vamos lá. O livro se chama Operação Gênesis, da Nusa Aras, pessoal. Ó, então vamos lá. Então, em determinado capítulo aqui, eu vou tentar não dar spoiler para não estragar a narrativa. E aí, o personagem fala, né? Está sendo construído um asteroide teleguiado de proporções gigantes, que será posicionado em rota de colisão com a Terra. Está no meu livro. Detalhe: esse livro, quando eu escrevi a princípio, esse asteroide era para ter chegado em 2025, no meu livro. Só que, como eu publiquei em 2022, o que eu falei? Poxa, tenho 3 anos para comercializar, ele pode ficar defasado muito rápido. Eu mudei para 2031. Só que, inicialmente, esse asteroide do livro chegaria em 2025. E eu não tinha noção. No outro episódio que eu contei aqui para você, eu não tinha noção ainda do meu grau de contato quando eu escrevo o meu livro. Eu comecei a desconfiar que eu estava recebendo informações que eu não detinha durante esse processo de escrita do livro. Mas, gente, eu descobri cada coisa, e principalmente esse ano. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Esse ser aqui da capa, que inclusive eu já vi ele numa experiência que eu tive dentro de nave, ele se chama Airos. Só que se você pegar o nome dele ao contrário, dá Surya, Surya. que é um deus hindu solar. É, Surya. Surya, Deus do Sol. deus do sol. Detalhes? Lembra do outro episódio? Foi pintada com o quê? Disco solar, No chakra. no chakra. E aí tô toda envolvida nesse contexto de disco solar. Enfim, minha cabeça, muita coisa. Então, só sem dar spoiler, esse objeto ele está se conectando aqui, então já no caminho, ele já está entrando em conexão com as pessoas, com os seres aqui. Tem um porquê. É para parecer a princípio algo natural, mas por trás existe uma tecnologia ali. Aí no meu livro tem um contexto, mas se eu falar aqui eu dou spoiler. Pode ser o contexto do livro? Pode, mas não pode ser. Pode ser que não seja literalmente o que está no livro, tá? Mas eu já falava dele aqui. E aí, exatamente o que é, eu já perguntei várias vezes para o Comando dos 9, que é com quem eu tenho meu contato, e eles falaram que eu ainda não poderia acessar a informação. Mas quando eu acessar, eu falo, Fael, eu acessei. E ela vai vir aqui falar, viu, pessoal? E ó, daqui a pouco a gente fala como você consegue esse livro e as outras questões da Danusa, mas fala quem que é esse grupo dos 9 aí? É um conselho, uns chamam de o Conselho dos 9 Andromedanos.
o que dentro dos meus contatos não foi o que eles me passaram. Eles não são seres andromedanos, eles têm a ver com aquela questão que eu falei da criação das primeiras emanações do Um. Então eles foram das primeiras. Então eles seriam responsáveis, como se fossem mantenedores de dimensões. Ficaram conhecidos como deuses, só que eles não se põem como deuses, eles se colocam como irmãos. Mas, por exemplo, no Egito eles ficaram conhecidos como as Enéades, né, o deus Atum, deus Osíris. Então, isso, né, a questão dos 9 vai dar origem, inclusive, à questão das 10 sefirotes. Tem a ver com eles. Tudo cabalisticamente Tudo conectado. interconectado. Tudo conectado.